começando mais uma edição do podcast Sintracom São Paulo, aqui pela TV Sintracom. Nossos estúdios funcionam aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral, Ricardo Vieira, e o auxiliar técnico, Emerson Marques. O nosso companheiro Ramalho hoje, mais uma vez, vai nadar de braçada, né, Ramalho? Porque, afinal de contas, o tema lhe é extremamente familiar, é a reforma sindical. Esse tema é importante, ele é polêmico na sociedade brasileira. Reforma sindical e custeio da máquina sindical. A reforma trabalhista de 2017, aprovada pelo parlamento e sancionada pelo presidente Temer, extinguiu a contribuição sindical, que é também conhecido como imposto sindical. Com isso, os sindicatos perderam por volta de 90% de suas fontes de financiamento. E eu começo com o nosso querido presidente Ramalho, porque, como eu disse, esse é um tema que lhe é bastante peculiar. Nós tivemos em 2017, Ramalho, aí, na verdade, um corte. Isso aí eu não sei como é que os sindicatos não se acabaram, porque praticamente 90% da verba que os sindicatos utilizam vem dessa contribuição ou chamado imposto sindical. Qual foi a peripécia que os sindicatos fizeram, Ramalho, para continuar sobrevivendo e continuar servindo aos irmãos trabalhadores? Seja bem-vindo. Cumprimentar meu amigo Wagner, o Carlão, o Luizão e o Marcos Antônio. Olha, a Lei 13.467, ela veio como um arrastão aí, pegou boa parte dos sindicatos, né? E muitos sindicatos nem existem mais. Estava conversando com o Juruna e o Patá por esses dias. Dos 11 mil sindicatos lá em Brasília, tem legalizado 3 mil, né? 11 mil trabalhadores, né? Porque não atualizaram a diretoria, não fizeram eleição, né? E patronal acho que deve ir no mesmo caminho. Exemplo é o próprio Sinduscom, que vendeu a sede e mudou lá para o Secov, né? Então eu acho que essa mudança toda talvez tenha pegado todos nós aí meio de caça curta, né? E a gente não... Primeiro nós não tínhamos parlamentar para combater o que aconteceu lá, né? 513 deputados, acho que não tem 50 que são a nosso favor, né? 463, ou sei lá se não passa, é de quem o governo negocia, de quem colocam lá. E a Lei 13.467, ela não só abalou os sindicatos, como também prejudicou muitos trabalhadores, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de organizar. E os sindicatos maiores, os sindicatos que têm mais aglomeração, vão para a negociação. Agora, de qualquer forma, você tem aí a dificuldade. Nosso sindicato acaba de fechar uma convenção coletiva. Quer dizer, nós temos uma base com 350 trabalhadores, devemos receber aí umas 120 mil oposição, ou seja, um terço. E isso tudo enfraquece muito o movimento sindical. O que fazer? Eu não sei, preciso ouvir os companheiros, né? Como é que nós vamos realmente construir o que nós defendemos? Que é uma contribuição de custeio para os sindicatos, que elas são necessárias. Uhum. Agora, onde isso pode passar? Eu quero ouvir os companheiros. Nós estamos... Quando nós não temos Congresso do nosso lado, eu já conversei com o próprio presidente Lula aí algumas vezes pessoalmente, dá para perceber que ele também não tem força para isso, né? Uhum. E eu estive com o próprio Arthur Lira, que praticamente quase que esculhambou a gente. Aquela história, eu vou ajudar, mas ele precisa parar dessa coisa de sindicato ser Lula, né? Quer dizer, vai ajudar coisa nenhuma quando o cara se coloca assim. A gente sabe que não vem ajuda, é ser contra. Mas é muito importante aqui os nossos convidados debater, a gente ouvir. Perfeito. Nós não somos o dono da verdade, e muito menos eu, particularmente, não faço parte de nenhum fanatismo, né? Eu sou pela razoabilidade, pelo aquilo que eu acho que é razoável, que é possível a gente conquistar, né? Quando você vai para o fanatismo, só vale a sua opinião, né? Quer dizer, só você está certo, o outro lado está sempre equivocado, né? Uhum. Eu acho que isso não é o melhor caminho, mas eu acho que um dos melhores temas para ser debatido, parabéns ao Wagner pela iniciativa,
precisa fazer muito mais, Wagner, esses debates, para a gente conscientizar de todos os lados. Né? Todos os dirigentes sindicais que por acaso têm algum acesso aos parlamentares, é importante que ele tenha lá uma conversinha, um cafezinho, ainda que seja no domingo, né? Para expor. Sim. Porque esse é um dos assuntos que no grito nós não ganhamos, na minha avaliação. Eu vi uma decisão num site do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que ia suspender essas ações de trabalhadores que estavam questionando até que o pleno do TST julgue o mérito. Como é que ficou isso? As pessoas continuam colaborando, quem quer colaborar, e aqueles que não querem colaborar, como é que ficou essa história? Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer a você, Tony, quero agradecer ao Ramalho aqui pelo espaço aqui, a presença do nosso amigo aqui, o Marco Antônio Coutinho, do Luizão e do Carlão, né? Esse é um tema espinhoso, mas é um tema que precisa ser debatido. A questão da reforma sindical não dá para ficar para trás. Como também precisa ser debatido a questão do custeio sindical, né? O que a gente está prevendo e a gente está vendo na base é que as empresas fazem um trabalho muito grande nas respectivas empresas, garagem, de mobilizar os trabalhadores para fazer a cartinha contra o desconto, né? Que a gente acha isso um absurdo, porque a partir do momento que o Michel Temer resolveu acabar com o imposto sindical, e diga de passagem, né, com o apoio de alguns sindicalistas, que isso é verdade, né? Dizendo que iria propor uma nova forma de arrecadação, quebrou a espinha do movimento sindical. O movimento sindical ficou sem força, né? Porque 90% da arrecadação hoje, naquela época do movimento sindical, é do imposto sindical. E não criou outra alternativa, né? Por outro lado, em 2018, os empresários do Sistema S arrecadaram cerca de 18 bilhões e meio. 18 bilhões e meio, né? Ou seja, desequilibrou a mesa de negociação. Ficou a classe trabalhadora fragilizada e os empresários ficaram fortes, porque garantiu as suas contribuições, né? Por outro lado, a gente precisa debater essa questão do imposto sindical, porque aí eu lhe procuro. É justo, né? O sindicato ele tem um custo muito alto para se manter uma entidade tipo essa aqui, o Sindicato da Construção Civil. Vamos pegar como base o Sindicato dos Condutores de São Paulo. Tem um custo altíssimo. Colônia de fera, departamento médico, departamento jurídico, funcionário, folha de pagamento, jornalista, campanha salarial. É justo o sindicato conseguir um reajuste, conseguir uma reposição, conseguir uma cesta básica, conseguir um convênio médico, e o cara ser beneficiado com isso e não contribuir para o sindicato? A gente precisa debater isso, se isso é justo. Porque se o cara não quer contribuir, o correto também era ele não ter reajuste nenhum por parte do sindicato. Ele mesmo ir lá e negociar com o patrão. Então a gente percebe que há uma malandragem também aí da classe trabalhadora de não querer contribuir, de não querer ser transparente com a sua entidade de classe. Mas, por outro lado, a gente percebe também que há uma falta de transparência do movimento sindical, de apresentar conta, onde é que está investindo, como é que está gastando. A gente pega, por exemplo, o Sindicato dos Condutores de São Paulo, está com uma dívida de 60 milhões. É um absurdo o sindicato com uma dívida dessa. Não tem crédito na praça, está com o nome sujo, no SPC e no Serasa, né? E o sindicato não discute uma forma de arrecadar, de incrementar a sua receita. Qual é o crime? O sindicato, por exemplo, fazer um investimento do dinheiro da categoria na Bolsa de Valor, fazer esse dinheiro render, fazer esse dinheiro multiplicar. Então o sindicato também precisa inovar. A gente percebe que o movimento sindical parou no tempo, né? A estrutura sindical parou no tempo. Os companheiros eleitos e só aparece na sua empresa, na sua garagem, uma vez por ano, só em campanha salarial, né? Então, há um descolamento muito grande da classe trabalhadora e o trabalhador em si, né? E o movimento sindical em si, né? A gente vê recentemente
O 1º de maio que teve no estado do Corinthians foi uma decepção total. É verdade. Decepção total. Não tinha quase ninguém do movimento sindical. Em comparação com anos anteriores. Sim, o movimento sindical não consegue mobilizar e não consegue apresentar uma bandeira de luta, redução de jornada de trabalho sem redução salarial, não consegue ter unidade, né? E aí é evidente que o Congresso Nacional tira proveito dessa situação para deitar e rolar, porque lá no Congresso Nacional, Romário, nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada dos banqueiros, e cadê a bancada da classe trabalhadora? Nós não temos a bancada da classe trabalhadora. Então a impressão que eu tenho, né, a gente quer ouvir os demais companheiros, para a gente aprofundar nesse debate, que o poste está fazendo xixi no cachorro. Sim. Né? É essa que tem. E a gente vai sempre permanecer dessa forma. Sempre permanecer. Por outro lado, a gente vê que tem dirigente sindical, quando é interessante, ele consegue lotar a Assembleia para favorecer o presidente. Quando não é, ele não consegue lotar. Entendeu? Então, hoje em dia, o trabalhador está conectado nas redes sociais. O trabalhador ele também se modernizou. Ele também tem informação simultaneamente no celular dele. Né? Então, a forma de comunicação do movimento sindical também precisa modernizar. E quero parabenizar o Romário, porque o Romário está nessa linha correta, modernizando o sindicato, fazendo aqui o podcast, né? E debatendo os temas que envolvem a categoria, né? A classe trabalhadora. Perfeito. Nós estamos também com o Marco Antônio Coutinho. O Marcos, ele é radialista, é jornalista e é presidente do Instituto Renovação. Marcos, pegando esse gancho do companheiro Wagner, quando ele fala que no Congresso Nacional nós não temos lá representantes, nem no Senado, nem na Câmara Federal, ou seja, representantes dos trabalhadores. Mas não obstante, quando você vai para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 90 milhões de trabalhadores na ativa nesse país. O país tem 200 e poucos milhões de pessoas. Nós temos 90 milhões de pessoas que estão na ativa. Mais por volta de 20 ou 30 milhões de pessoas que estão na informalidade. Ou seja, Marcos, não falta eleitor para poder eleger representantes da classe trabalhadora. De repente, o que falta é uma conscientização maior. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tony. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao presidente Ramalho, né, que é meu colega de partido, né, do PSB, né, vai estar aí pré-candidato aí nas próximas eleições, e temos uma batalha pela frente grande, viu, Tony? Que é colocar a nossa candidata do partido, a deputada Tabata Amaral, que é pré-candidata, perfeito, no segundo turno. Mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Olha, eu gosto muito do companheiro Wagner Gomes, né? Ele já foi diretor lá dos condutores, né? Foi motorista, e eu quero aqui deixar registrado que eu fui candidato nessas últimas eleições, né? Eu e o Carlão, nós somos candidatos disputamos a presidência do Sindicato dos Condutores. Hoje nós temos um presidente eleito lá, o Edivaldo Santiago, né, que está representando a altura, mas assim, quando o companheiro Wagner fala que temos lá a bancada da bala, a bancada evangélica, não, nós temos alguns sindicalistas lá. Não temos a quantidade que os outros têm, mas nós sempre teve e sempre estivemos. Eu vou lembrar de um nome aqui, o Paulinho mesmo, que é Paulinho da Força Sindical, acabou de retornar, né, para o mandato, e entre outros nomes, né, nós tínhamos o Bebeto, agora, é claro... O próprio Medeiros, que já Força. Fundou a Força, fez o Vicentinho, é sindicalista. Você tem vários sindicalistas. Marinho hoje, Marinho é ministro, né? Ministro. E aí é o seguinte, é quem deveria pegar firme nessa reforma trabalhista. O problema, nós temos um governo federal que veio do chão da fábrica, mas de fato eu vejo o descolamento do presidente Lula, sabe, com a sua origem, né? E está muito distante. Se você pegar alguns presidentes de sindicato, aí como nós estamos falando aqui de reforma sindicato, tem presidente de sindicato que hoje não é mais aquele companheiro que você chega lá, o cara está do outro lado. Por exemplo, você pega aqui o nosso sindicato, Wagner, os condutores de São Paulo, que já chegou a ter uma receita de 100% de filiado, e aí eu discordo de alguma coisa. Quando qualquer companheiro fala, olha, precisa fazer um financiamento
o custeio do sindicato, é preciso fazer. E quem tem que bancar ele é os trabalhadores, seja ele filiado ou não, de alguma forma. E que a receita, que o antigo imposto sindical, que foi o próprio, que às vezes eu pego no pé, as pessoas acham que eu sou difícil de lidar, e eu acho que até eu vou me considerar agora a partir daqui como difícil mesmo, porque quem colocou o Temer lá foi o próprio PT. Aí o Temer vai lá e me faz aquela mini reforma. Ele era o vice da Dilma. Era o vice da Dilma. E aí me tira o imposto sindical, como todo mundo conhece, mas não era só essa receita que o sindicato tem. Eu acho que o sindicato tem que sobreviver com a mensalidade mensal, que essa não foi tirada. Agora, se você tem um sindicato, que o sindicato é uma coisa, eu falo isso para tudo que é lugar, viu, Ramalho? O sindicato é uma coisa boa para os trabalhadores. O problema é quem nós colocamos lá para nos representar. Se você pegar a história, eu vou falar dos condutores porque eu já fui secretário de saúde, fui o primeiro secretário executivo da parte de manutenção, já fui em outros casos de diretores. Você pegou lá, você vê o histórico dos condutores. O cara está toda hora nas páginas policiais, por desvio. Essa dívida que o Wagner falou de 60 milhões, essa não é dos associados, não é dos trabalhadores. São dívidas que quem criou foi a própria direção. Uma gestão que foi muito ruim, e você sabe disso, Wagner. Então não dá pra gente ficar tirando toda hora dos trabalhadores. Agora, é claro que lá tem uma dívida, como você falou, de 60 milhões, e quem vai arcar ela vai ser os trabalhadores. Mas, por exemplo, na nossa gestão que estava eu e o Carlão, nós ficamos sem ajuda de custo. Mas eu e o Carlão não reclamavam. Toda a diretoria depois ficava lá falando igual, você está tendo ajuda de custo, eu e o Carlão não temos, por que você está reclamando? Depois nós falamos lá, tem que cortar de todo mundo, se cortou a minha do Carlão, corta de todos. Nós demos a nossa contribuição, ficamos, Ramalho, 4 anos e meio sem receber ajuda de custo, nós nunca demos um pio, não é isso, Carlão? E assim, nós sempre trabalhamos, tiramos do nosso bolso, né, que nós estávamos na direção, mas falamos assim, olha, não concordamos com algumas coisas aqui, nós vamos ser oposição, vamos montar uma chapa em 2018. Edivaldo montou a dele, nós montamos a nossa, fomos para a disputa, o presidente em exercício lá na época, eu não gosto nem de falar mais o nome desse cidadão, mas eu vou deixar registrado aqui, eu espero que não tenha corte, a edição disso aqui, desse programa, né, o Valdevan 90, foi um cara que nós levamos para o movimento sindical, em vez de teve uma grande oportunidade, cometeu um monte de atrocidade na entidade, desviou dinheiro, e nem eu estou falando não, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Ministério Público, um monte de rolo, foi preso. Cara, e aí depois o trabalhador vai ter que pagar essa conta? É diferente quando a gente pega sindicatos sérios, como o do companheiro Luizão, o Sindiprodem. O Sindiprodem, né, eu já conversei em outras ocasiões, e ele pode falar nisso aí. Por exemplo, depois da pandemia, muitos sindicatos dizem que fechou por conta da pandemia. Não. Fechou, sabe por que muitos sindicatos fechou, o Wagner Gomes? É porque era sindicato de gaveta, era a pastazinha embaixo do cara, o cara só queria saber de receber o dinheirinho do imposto sindical para sobreviver. E não tinha nenhum trabalho na base. Ao contrário dos condutores, ao contrário da construção civil, ao contrário dos... Como é aquele sindicato lá que o cara pena pra caramba lá, os guincheiros, né? Sabe, são sindicatos de luta. Eu acompanho aqui vários companheiros que são presentes em sindicatos, eles falam, Marco Antônio, eu vou fazer um movimento, dá para você me ajudar aqui? A gente vai lá, a gente leva o nosso pessoal, nossos militantes. Agora, não é justo nós ficar toda hora levando uma conta para o trabalhador, que em muitas categorias, sabe, o movimento sindical não ajudou em nada. Rapaz, nós perdemos a eleição para o Bolsonaro, na eleição dele, sabe? Foi nós que perdemos. O movimento sindical perdeu. Aí eu incluo associação de moradores, sabe, instituição, instituto, não sei das quantas, tantas coisas que tem por aí, e nós sindicalistas perdemos para ele por conta de vários outros sindicalistas que não tinham comprometimento com a classe trabalhadora nem nos seus setores. Isso, eu não estou aqui falando, não estou generalizando, que nós temos excelentes sindicalistas, temos excelentes representantes, mas nós temos que fazer uma limpa no movimento sindical. Nós temos que começar a se unir. Por exemplo, tem um fórum que está discutindo a questão da reforma trabalhista. Cara, mas esse debate não é ampliado para todo mundo. É só meia dúzia, sabe, dos companheiros mais próximos ali. Aí, se por acaso, se eu chegar lá com uma ideia de falar assim, olha, por exemplo, a minha categoria, né, de motorista e cobradores,
Por que o sindicato lá, se está precisando de arrecadar um dinheiro, não compra lá uma Hilux dessas bonitonas aí de top de linha, que é 200 e poucos mil, e vai lá e fala para os trabalhadores, olha, vamos fazer aqui um sorteio, é R$10. A minha categoria é 50 mil. R$10 dá $500 mil. Sabe, esse $500 mil você tira 200, tem 300 para você pagar. Sabe o jurídico? O jurídico dá grana para os sindicatos, cara. E eu posso provar que dá. Agora, mas o que é que acontece em determinadas categorias? Tem sindicato aqui que está eliminando todo o jurídico, cara. Todo. Sabe? Tem um sindicato, que eu não vou citar o nome dele, que eu tenho alguns companheiros que trabalham lá. Por exemplo, nesses últimos 3 meses, rendeu R$1 milhão, só um advogado. Né? Aí me diga uma coisa. Tem receita, agora precisa se organizar, precisa trabalhar. É preciso fazer uma reforma, mas tem que ter a participação de alguns sindicalistas, não só aqueles pessoal da antiga, sabe? Tem que chamar o companheiro Luizão, chamar o Carlão, chamar o Wagner, outros, companheiros que nem o Ramalho, que pode contribuir muito, porque o sindicato precisa. Hoje o sindicato não é mais aquela entidade sem fim lucrativo, é uma empresa, cara. Isso se tornou uma empresa. E aí tem, para me finalizar aqui, o imposto sindical, Wagner, não é somos nós que ganhamos. Os empresários também que têm o seu sindicato, eles levam uma fatia do tal imposto sindical. Sempre foi assim. Então não quer dizer que o cara manda a empresa, ela joga um peso para você fazer a cartinha lá de oposição, quando você tem problema demais com a empresa. Aí sabe quando é os problemas, sabe qual é? É o jabazinho que o cara pega lá, aquelas propinazinhas e tal, aí fica pegando, aí quando chega na hora o cara fala, vou fazer a carta sindical que eu preciso ter ele na minha mão. Sabe? Manda fazer oposição pra caramba. Mas quando o sindicato é sério, os trabalhadores vão lá e contribuem normalmente. Agora, é claro que precisa melhorar muito, sabe? Precisa dar curso de formação para muitos dirigentes, porque tem muitos dirigentes, Ramalho, que vêm para o movimento sindical ou vêm para uma entidade, seja lá de qual for a categoria, vem pensando na sua conta bancária, de fazer um pé de meia. Aí o presidente fica aqui se matando, sabe? Enquanto a base, parte da executiva, está lá a fim de se dar bem. Perfeito. Aí você tem 2, 3 trabalhando na entidade e o restante indo para a praia, indo para Pernambuco, sei lá, Porto de Galinha, essas coisas. Então, eu quero deixar claro que nós temos, por exemplo, eu me lembro que o Ramalho já foi no parlamento, foi não só uma vez, e assim, e representou muito bem, né, a nossa classe. Então nós temos vereadores, nós temos sindicalistas, temos deputados estaduais, e tem deputados federais e até senadores. E até ministro nós temos, que é o Marinho. Para finalizar, eu acho que uma leva desse pessoal que foi para o governo, eles se tornaram mais da elite do que do chão de fábrica. Muito bem, olha, o Marcos Antônio, ele na verdade apimentou o debate, né? Ele colocou aí, né? Eu acho que colocou, né, Ramalho, o dedo na ferida. Né? Nós estamos aqui também com o Luiz, que é o Luizão, ele é o Luiz Santos Souza, do Sindiprodem. Quer dizer então, Luiz, que no final das contas, segundo isso que o Marcos está colocando, os bons sindicalistas acabam pagando pelos maus sindicalistas. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, boa tarde, Ramalho. Boa tarde, Tony. Foi um prazer ser bem recebido na sua casa, Ramalho. Mas quando eu venho para um debate, eu vou falar a verdade. Infelizmente, o movimento sindical está manchado. Precisa passar por uma depuração. Eu fui de férias para Bahia, peguei aí o São Geraldo, que eu sou de Tapetinga, lá no sul da Bahia. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, oxe, você veio de onde? Você não é rico, não? Eu falei assim, mas como assim rico? Que só veio de falar que sindicalistas lá de São Paulo tem 200 mil, 300 mil. Eu falei, não, eu moro lá na favela do Paraguai, no terreno da prefeitura. Eu ainda não tive condição de comprar uma casa para mim. Eu ando no transporte público, eu pego trem, metrô e ônibus para vir para o centro de São Paulo para trabalhar. Como é que eu vou ficar rico ganhando 5 mil reais por mês? Não existe milagre. Aí passa essa imagem para o mundo que sindicalista é tudo rico, que sindicalista tudo faz as coisas que aquele sindicato lá fez, que a gente não vai falar aqui e não nos interessa. Tá certo? E aí manchou a imagem do sindicato. Para mim foi ótimo ter acabado o imposto sindical. Nós passamos Qual é o sindicato que fez? Você pode declinar? Eu prefiro não falar. Prefiro não falar, porque eu acho que já foi até citado aqui, já dá para as pessoas que estão ouvindo do outro lado, quem é do movimento sindical, entender qual é o sindicato. Tá? Eu prefiro não falar, até porque eu não sou da categoria, mas tenho uma boa relação com o Marco Antônio, com o Wagner, com o Carlão e com muita gente desse segmento. Carlão,
O Luizão está dizendo que ele é contra essa contribuição, que ele acha que não deve voltar a contribuição sindical, que foi suspensa, na verdade, por essa reforma trabalhista na época do governo Temer. Ele acredita que esse imposto sindical não é necessário. Qual que é a sua opinião sobre isso? Para responder essa pergunta, eu quero que a gente consiga se debruçar aqui numa reflexão, um pouquinho lá atrás, até pelo caso do movimento sindical, né? Porque quando nós elegemos nosso querido presidente Lula, o país viveu, a classe trabalhadora, o proletariado viveu um êxtase muito grande, sabe? Colocando um trabalhador no poder. Que maravilha. Um pobre, né? Pobre, trabalhador, nordestino. Sim. Nossa, aquilo ali foi o auge, né? E esperávamos que pela parte dele foi feito o trabalho. Pela parte dele foi feito. Isso eu tenho consciência disso. E os 2 mandatos, ele fez a parte dele. Só que nós tivemos um problema muito grande no movimento sindical, né? Que principalmente as centrais sindicais na época, elas foram regadas a champanhe e caviar e se tornaram obesas. Na época do Lula. Na época do Lula. Veio o outro mandato da Dilma, ainda continuou aquele percurso, né? Vamos engordar, né? Porque jamais a gente vai ir para o campo, ir para o fronte de batalha. Aí aconteceu o que aconteceu, é sabido por todos, a questão da Dilma, e o Temer assumiu. E lembrando bem, até para endossar o que o meu companheiro Marcos falou, jabuti não sobe em árvore, meu amigo. O Temer estava lá porque o PT colocou. Porque jabuti não sobe em árvore. Então, repare bem isso. Porque, a Dilma, impeachment, Temer assume. Vamos trabalhar na reforma? Primeira coisa que o Temer fez. Aí, beleza, né? A reforma, vamos pro embate. Cadê as centrais? Tudo obesas. Eu me lembro que teve um movimento em Brasília que até os militantes da CUT teve que sair correndo. Diz que aquilo ali foi uma vergonha, um desgaste para o meio sindical. Bom, obrigado, professor Ramalho. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenha mais convites para a gente estar aqui debatendo, que tem um leque imenso aí de discussão, né? Principalmente as bandeiras que nós estamos levantando aí na luta da classe trabalhadora. Meu telefone é 986668261 e quero deixar aqui um recadinho rapidinho para a gente fazer uma roupagem nova nos sindicatos nacionais, nos movimentos classistas nacionais. Tem que ser pela ética. Se não tiver ética, não vamos a lugar nenhum. Perfeito. Você queria falar o contato, Luiz? Meu telefone é 011 95483 1813. Muito bem. Perfeito, companheiros. Não temos mais tempo, infelizmente. Muito obrigado a todos os presentes e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.